VM Quiz número 12. 50 perguntas de conhecimentos gerais. Pergunta número 1. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo feito entre Portugal e Brasil, Portugal e Holanda, Brasil e Argentina ou Portugal e Espanha? Resposta: foi um acordo feito entre Portugal e Espanha. Pergunta número 2. No Brasil colonial, a derrama era uma emissão de dinheiro, um imposto, uma execução de inimigo ou uma redução de tarifas? Resposta: a derrama era um imposto. Pergunta número 3. Como era o primeiro nome do famoso escultor que ficou conhecido como Aleijadinho? José, João, Antônio ou Jorge? Resposta: Antônio. Antônio Francisco Lisboa. Pergunta número 4. O livro Eram os Deuses Astronautas foi escrito por Erich von Däniken, Steven Spielberg, Isaac Asimov, Eliel Rochweder. Resposta: Erich von Däniken. Pergunta número 5. Onde morreu Dom Pedro I? Brasil, Espanha, Portugal ou Inglaterra? Resposta: Dom Pedro I morreu em Portugal. Pergunta número 6. Onívoros são seres que consomem somente plantas, somente ovos, somente carniça ou diversos tipos de alimentos? Resposta: diversos tipos de alimentos. Como se diz popularmente, comem de tudo. Pergunta número 7. O melro é um pássaro, peixe, réptil ou anfíbio? Resposta: pássaro. Pergunta número 8. O intervalo entre o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda foi de quase 11, 21, 31 ou 41 anos? Resposta: quase 21 anos. Pergunta número 9. Dom Pedro II não assumiu o trono quando seu pai renunciou porque: opção 1, foi impedido pela oposição. Opção 2, não quis assumir o compromisso. Opção 3, teve que viajar para Portugal. Opção 4, não tinha idade suficiente.
Resposta: não tinha idade suficiente. Pergunta número 10. Qual foi a primeira nave espacial tripulada da história? Vostok 1, Sputnik, Soyuz ou Apollo 17? Resposta: Vostok 1. Pergunta número 11. Idi Amin Dada liderou um golpe de Estado em 1971 e seu governo foi caracterizado pela violência. De que país estamos falando? Nigéria, Etiópia, Ruanda ou Uganda? Resposta: Uganda. Pergunta número 12. O Tratado de Versalhes foi assinado após a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra dos 100 Anos ou a Revolução Francesa? Resposta: o Tratado de Versalhes foi assinado após a Primeira Guerra Mundial. Pergunta número 13. Quantos imperadores teve o Brasil como nação independente? 1, 2, 3 ou 4? Resposta: o Brasil teve 2 imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Pergunta número 14. Em função do frio intenso, cerca de 20, 40, 60 ou 80% da Groenlândia não é habitável? Resposta: 80%. Pergunta número 15. Em que região da África está localizado o deserto do Saara? Ele está localizado no leste, oeste, sul ou norte da África? Resposta: o deserto de Saara está localizado no norte da África. Pergunta número 16. Em 1985, José Sarney foi eleito presidente, vice-presidente, senador ou deputado federal? Resposta: em 1985, José Sarney foi eleito vice-presidente. Pergunta número 17. O que aconteceu com Eva Braun, esposa de Hitler? Opção 1. Fugiu para a Argentina. Opção 2. Foi presa pelos aliados. Opção 3. Suicidou-se. Opção 4. Continuou vivendo na Alemanha. Resposta: opção 3. Suicidou-se juntamente com Hitler, ele com um tiro e ela com cianureto. Pergunta número 18. No filme O Náufrago, Chuck Noland
protagonizado por Tom Hanks, trabalha para a empresa DHL, IBM, Google ou FedEx? Resposta: FedEx. O filme fez um grande sucesso no ano 2000. Pergunta número 19. Qual é o significado do termo litúrgico Hosana? Afaste-se, salve-nos, vá com Deus ou seja bem-vindo? Resposta: salve-nos. Pergunta número 20. Simão Bolívar era chileno, boliviano, paraguaio ou venezuelano? Resposta: venezuelano. Pergunta número 21. Carlota Joaquina era esposa de Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II ou José Bonifácio? Resposta: Carlota Joaquina era esposa de Dom João VI. Pergunta número 22. Qual destas árvores é uma conífera? Cinamomo, flamboyant, macieira ou pinheiro? Resposta: pinheiro. A palavra conífera vem de cone, que é o formato do fruto. Pergunta número 23. Escuna é um tipo de aeronave, embarcação, ferramenta ou veículo terrestre? Resposta: embarcação. Pergunta número 24. A morte de Tancredo Neves ocorreu no dia 21 de abril de 1975, 1980, 1985 ou 1990? Resposta: 1985. Pergunta número 25. A Dona Bela, da antiga escolinha do professor Raimundo, era interpretada por Berta Loran, Ingrid Guimarães, Zezé Macedo ou Cláudia Rodrigues? Resposta: Zezé Macedo. Pergunta número 26. Qual destes acontecimentos ocorreu nos Estados Unidos entre 1920 e 1933? Opção 1, a Lei Seca. Opção 2, assassinato de Lincoln. Opção 3, Guerra de Secessão. Opção 4, a Califórnia passou a pertencer aos Estados Unidos.
Resposta: opção 1, a lei seca. Pergunta número 27. Qual foi o presidente brasileiro mais velho ao assumir o cargo? José Sarney, Ernesto Geisel, Michel Temer ou Deodoro da Fonseca? Resposta: Michel Temer. Tinha quase 76 anos. Pergunta número 28. Considerando-se o ano atual, 2022, a instalação do relógio Big Ben aconteceu há 63 anos, 163, 263 ou 363 anos? Resposta: 163 anos. Pergunta número 29. A antiga República Cisplatina é atualmente a Bolívia, o Paraguai, a Argentina ou o Uruguai? Resposta: o Uruguai. Pertenceu ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves com o nome de República Cisplatina. Tornou-se independente em 1825. Pergunta número 30. A palavra alísio é uma referência a vento, a água, a fogo ou ao solo? Resposta: alísio refere-se a vento. Pergunta número 31. Em que estado americano fica localizada a Disney World? Califórnia, Montana, Flórida ou Carolina do Sul? Resposta: Flórida. Essa questão às vezes causa confusão. A Disney World fica na Flórida e a Disneylândia fica na Califórnia. Pergunta número 32. A Revolução Farroupilha iniciou-se em 1835, 1825, 1815 ou 1805? Resposta: 1835. Também conhecida como Guerra dos Farrapos. A revolução durou 10 anos. Pergunta número 33. O apartheid foi um regime de segregação racial adotado na Nigéria, em Uganda, na Etiópia ou na África do Sul? Resposta: na África do Sul. Durou de 1948 a 1994. Pergunta número 34. O criador da vacina oral contra a poliomielite foi Max Tyler, Oswaldo Cruz, Albert Sabin ou Edward Jenner?
Resposta: Albert Seiden. Pergunta número 35. Complete o nome desse grupo musical dos anos 60. Nilo Amaro e seus Novos Baianos, Cantores de Ébano, Cantores de Ouro ou Blue Caps? Resposta: Cantores de Ébano. Nilo Amaro faleceu em 2004, aos 76 anos de idade. Pergunta número 36. O Banco do Brasil foi fundado no governo de Getúlio Vargas, Dom Pedro I, Dom João VI ou Dom Pedro II? Resposta: Dom João VI. O Banco do Brasil foi fundado em 1808. Pergunta número 37. Quantas irmãs teve a Rainha Elizabeth II? 4, 3, 2 ou 1? Resposta: 1. A princesa Margaret, falecida em 2002, aos 71 anos de idade. Pergunta número 38. O nome Zeppelin para o conhecido dirigível foi uma homenagem a um rio, a um aeroporto, a uma cidade ou a uma pessoa? Resposta: a uma pessoa. Foi uma homenagem ao conde alemão Ferdinand von Zeppelin, que foi o pioneiro no desenvolvimento de dirigíveis. Pergunta número 39. Quem escolhe os ministros do STF? O Presidente da República, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal ou o Presidente do STF? Resposta: Presidente da República. O Presidente da República nomeia e o Senado Federal aprova, ou não, por maioria absoluta. Pergunta número 40. Quem era o deus do vinho para os romanos? Baco, Juno, Esculápio ou Júpiter? Resposta: Baco. Dionísio para os gregos. Pergunta número 41. Por quantos anos o Brasil pertenceu à Espanha entre os séculos 16 e 17? 20 anos, 40, 50 ou 60 anos? Resposta: 60 anos. De 1580 a 1640, quando ocorreu a União Ibérica. Pergunta número 42. Angola, cuja língua oficial é o português, se localiza em que região da África? Na costa Índica, na costa Atlântica, no extremo norte ou no extremo sul?
Resposta: na costa atlântica. Pergunta número 43. O livro O Velho e o Mar foi escrito por Jorge Amado, Émile Brontë, Ernest Hemingway ou Graciliano Ramos? Resposta: Ernest Hemingway. Pergunta número 44. Chernobyl, que foi palco de um grande acidente nuclear, fica localizada no Cazaquistão, na Rússia, na Bielorrússia ou na Ucrânia? Resposta: na Ucrânia. Pergunta número 45. Entre 1707 e 1709, ocorreu um conflito pela exploração de ouro em Minas Gerais entre, opção 1, portugueses e espanhóis, opção 2, holandeses e portugueses, opção 3, bandeirantes e emboabas, opção 4, franceses e holandeses. Resposta: bandeirantes e emboabas. O conflito foi chamado de Guerra dos Emboabas. Pergunta número 46. A Lei Eusébio de Queiroz, de 4 de setembro de 1850, proibia casamento entre escravos, o tráfico de escravos, manter sexagenários trabalhando, escravizar filhos de escravos. Resposta: o tráfico de escravos. Eusébio de Queiroz era ministro da Justiça. Pergunta número 47. Antes de tornar-se princesa de Mônaco, em 1956, Grace Kelly era atriz, cantora, bailarina ou política? Resposta: atriz. Grace Kelly morreu em acidente de automóvel em 1982, aos 52 anos de idade. Pergunta número 48. Quantos tentáculos tem um polvo? 5, 6, 7 ou 8? Resposta: 8. Seus tentáculos servem para locomoção, capturar presas e possuem células nas pontas que captam cheiros. Pergunta número 49. Que idade tinha Pedro II quando seu pai, Pedro I, abdicou do trono? 5, 10, 15 ou 20? Resposta: tinha 5 anos. O período regencial foi iniciado com a abdicação de Dom Pedro I, em 1831, e estendeu-se até 1840, quando o golpe da maioridade permitiu Dom Pedro II assumir o trono aos 14 anos de idade.
Pergunta número 50. As máscaras usadas pelos ladrões da série La Casa de Papel representam o rosto do pintor Salvador Dalí, Pablo Picasso, Juan Miró ou El Greco? Resposta: Salvador Dalí. Bem, por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Até a próxima e muito obrigada.